Hoje a nossa convidada é uma das lideranças mais respeitadas do setor de saúde no país e uma das poucas mulheres à frente de uma empresa de capital aberto. Médica cardiologista de formação, com pós-graduação no INCOR e doutorado pela USP. Essa executiva construiu uma trajetória rara. Saiu da prática clínica, passou por posições técnicas, assumiu áreas de inovação, estratégia, operações, até chegar ao comando de um dos maiores e mais tradicionais grupos de medicina diagnóstica do Brasil. Sob a liderança dela, o Fleury atravessou uma das fases mais desafiadoras: pandemia, consolidação acelerada, digitalização forçada e entrou em um novo ciclo marcado por eficiência, tecnologia, inteligência artificial e expansão para além do diagnóstico, reforçando a visão de Health Tech em evolução constante. E é impossível ignorar o momento histórico. O Grupo Fleury acaba de completar 100 anos. Poucas empresas brasileiras atravessaram tantas transformações, de um laboratório pioneiro na década de 1920 para um ecossistema de saúde com presença nacional, dezenas de marcas, medicina personalizada, prontuários integrados e um dos portfólios mais completos da América Latina. Tudo isso em um setor que agora, em 2026, está passando por uma reconfiguração profunda. Pressão de custos, competição mais acirrada, operadoras mais seletivas, uso crescente de inteligência artificial, avanço de medicamentos como os GLP-1, envelhecimento da população e um novo ciclo de consolidação. O Fleury aparece repetidamente em relatórios de bancos como um ativo defensivo, referência em eficiência e execução. Mas, ao mesmo tempo, enfrenta, como todo o setor, mudanças estruturais no comportamento dos pacientes e na dinâmica com as operadoras. Hoje, a gente quer entender como o Fleury está se posicionando nesse novo ciclo de saúde no Brasil, o que muda na estratégia, no papel da inteligência artificial, no impacto dos GLP-1 e também a visão de longo prazo para os próximos 5 anos e até mais. Vamos entender todo esse ecossistema. É sobre isso e muito mais que vamos conversar agora. Money Minds, descobrindo o que há por trás das grandes mentes do mercado. Giane Tsutsui, CEO do Fleury. Tudo bem, Giane? Obrigada pela participação, uma honra tê-la aqui. Justamente, né, fiz aqui uma pequena bio sua aqui na introdução, mas com uma liderança realmente muito forte, principalmente quando a gente fala aqui de empresas de capital aberto. Obrigada, Paula. Obrigada, Vitor. Um prazer estar aqui na Money Minds. Que legal. E, claro, não vou deixar de apresentar meu parceiro de hoje, o Vitor, né, repórter do Money Times. Vitor Azevedo, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Paula, obrigado, Giane. Muito bom estar aqui hoje. Vamos discutir como está o nosso setor de saúde e de diagnóstico. É isso, assunto importante e, claro, começando aqui. Passei um pouco, claro, pela bio ali e citando 100 anos de Fleury. Como que é, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa história, qual o momento da companhia agora, porque é raríssimo, né? Quando a gente fala aqui de empresas brasileiras completando 100 anos, qual a importância dessa data para vocês? Realmente é um orgulho, né? Em 2026, o Fleury completa 100 anos. Veja só, uma empresa que foi fundada em 1926 como um pequeno laboratório e passou por inúmeras transformações. Foi expandindo a sua atividade, acrescentou anatomia patológica, imagem. Hoje nós somos uma empresa que tem 23 mil colaboradores, 5 mil médicos, atuamos em 14 estados com unidades de atendimento, são mais de 580 unidades de atendimento, mas depois da combinação de negócios com o Pardini, em 2023, a gente também atua no Lab to Lab, oferecendo serviços de apoio diagnóstico a mais de 8 mil laboratórios parceiros em 2.200 cidades. Nessa trajetória de transformação, o Fleury abriu capital em 2009, passou por um ciclo acelerado de aquisições, passou por um ciclo acelerado de diversificação de receitas, mas manteve durante o tempo uma cultura organizacional muito forte, uma cultura de foco no cliente, com excelência médica e técnica, uma cultura realmente voltada para o cliente. E é isso que nos mantém fortes até hoje, completando 100 anos, ainda com uma visão de inovação que é fundamental para o nosso negócio, uma visão de incorporação de tecnologias, mas com muita responsabilidade. A gente incorpora aquilo que realmente traz benefício para o paciente. Eu acho que hoje a gente vai poder falar um pouco mais de toda essa trajetória e no mercado que realmente está em constante mudança.
Hoje nós temos no Brasil um desafio muito grande de acesso à saúde. Claro que nós temos todo o sistema do SUS, o sistema de saúde suplementar que complementa esse sistema, mas temos apenas 25% da população com acesso à saúde suplementar. Isso sem contar o envelhecimento da população, uma maior demanda por serviços de saúde, um desafio muito grande relacionado à sustentabilidade do setor, e é nessa visão que o Fleury se encontra com 100 anos, mas olhando para o futuro. Ou seja, completando 100 anos com essa jovialidade, com essa visão de que estamos preparando o Fleury para os próximos 100 anos. Que bacana. Então, você poderia definir para a gente, assim, uma frase que definiria exatamente esse momento de 100 anos para vocês? Hoje nós temos uma ambição muito grande, uma ambição de cada vez mais nos fortalecermos como um dos líderes de saúde no Brasil, mas oferecendo uma saúde mais integrada, mais sustentável e que dê acesso ao número cada vez maior de brasileiras e brasileiros. Que bacana. E, Jeane, conta um pouquinho, o que mudou, né? A gente fala aqui de 100 anos, você mesma comentou, de sempre estar em transformação, inovação. A gente também está aqui vamos dizer, numa época muito diferente também, com a inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço em todos, né? Em todos os setores da nossa vida. O que mais mudou, né? Comentei aqui um pouquinho da sua... Você pegou ali logo a pandemia já, né? Que foi uma loucura, aí também a gente vem passando por momentos umas transformações muito rápidas, né? Como é que é essa transformação, né? Principalmente aí para o setor de saúde, para vocês? Isso é fundamental, né? O setor de saúde é um setor onde você tem mudança tecnológica muito rápida e mudança do conhecimento. Você citou a época da pandemia de Covid, foi uma época... Eu costumo dizer que é um dos maiores desafios que nós passamos, né? Toda a sociedade passou. E o Fleury, ele teve um papel fundamental trazendo o teste. Então, rapidamente, a gente tinha uma área de pesquisa e desenvolvimento, então, rapidamente desenvolvemos os testes, colocamos à disposição da população, no momento onde ainda não existia total conhecimento do que era a pandemia. Então, essa flexibilidade de se adaptar ao momento... Fechamos unidades, nos voltamos para os testes em casa, que hoje já representa 8% da receita, que é o serviço domiciliar. Então, essa flexibilidade para se adaptar a momentos de incerteza, uma empresa que tem no seu fundamento a inovação e a busca do conhecimento, isso é fundamental. O outro ponto muito importante é o propósito, ou seja, as pessoas estavam na linha de frente, fazendo os testes de Covid na população, também com medo, porque existia um certo desconhecimento de toda essa fase, mas a conexão com cuidar da saúde das pessoas era mais forte, fez com que todo mundo estivesse ali na linha de frente atendendo, e obviamente toda a empresa se preparou para isso, com apoio psicológico, fazendo os testes nos nossos colaboradores, nos nossos médicos, mas a gente entendeu qual era o nosso papel naquele momento, que é realmente atender a população no momento de um baita desafio de saúde. De lá para cá, eu acredito que a gente teve uma mudança muito grande no próprio sistema de saúde suplementar. A gente sabe que desde 2021 houve um incremento na sinistralidade das operadoras. Agora nós já estamos, o último relatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostra níveis de sinistralidade até abaixo do que era no pré-pandemia. Então eu acredito que a gente esteja voltando no momento muito próximo do pré-pandemia, mas de lá para cá houve muita mudança. Ou seja, toda uma aceleração com relação a tecnologias, a inteligência artificial que traz aqui uma série de desafios para todos os setores. E o setor de saúde é um setor onde a digitalização está acontecendo, ela está um pouco mais tardia do que outros setores, por exemplo, o setor financeiro, mas a inteligência artificial vem de uma maneira muito forte, muito voltado para a questão de aumentar a eficiência do setor, que é fundamental, uma vez que se discute como nós vamos enfrentar esse desafio no mundo e no Brasil do envelhecimento populacional, onde você tem um aumento por demanda de serviços de saúde, porque a população com 60 a mais, você tem um aumento de doenças crônicas. E é exatamente nesse contexto que o Fleury se posiciona,
como uma empresa que oferece diagnóstico e serviços ambulatoriais, muito voltado para prevenção, para promoção de saúde, para manter as pessoas com acompanhamento da sua doença crônica. Então, o nosso objetivo é realmente fazer o diagnóstico precoce, fazer com que as pessoas se cuidem e tenham uma longevidade saudável. E isso, obviamente, contribui para a sustentabilidade do sistema, manter as pessoas mais saudáveis, voltadas para a prevenção e não para a doença, que é onde você tem o maior custo. E este posicionamento, ao longo do tempo, ele vem se fortalecendo. Por isso que, mais recentemente, inclusive, a gente ampliou os nossos serviços para oferecer, além da medicina diagnóstica, outros serviços que a gente chama de novos elos. Hoje corresponde a 9% da receita total do grupo, mas, por exemplo, desde a pandemia a gente oferece serviços de telemedicina. Começamos na pandemia e hoje a gente realiza aproximadamente 3.000 teleconsultas médicas por dia. A gente integra outros serviços onde a gente, em algumas especialidades, a gente faz consulta e tratamento ambulatorial. Tudo isso com o objetivo de integrar a jornada do paciente, oferecer uma experiência mais adequada, uma melhor experiência para o paciente, ao mesmo tempo contribuir para reduzir qualquer tipo de desperdício com a sustentabilidade do sistema. Então, esse posicionamento ele vem sendo reforçado por nossa estratégia e nós estamos executando isso de uma maneira muito disciplinada. Que bacana. Vai lá, Vitor. E essa conversa me lembrou que eu tô para fazer um check-up, hein? Acho que tá na hora de eu fazer um check-up, Não pode deixar de fazer. A medicina preventiva rolando. A gente sabe que agora você falou que a sinistralidade está caindo. Como está a dinâmica entre a Fleury e as operadoras? Perfeito, Vitor. Primeiro, lembrar que medicina diagnóstica corresponde a 20% do custo total da saúde suplementar. E realmente contribui para esse diagnóstico precoce e acompanhamento das doenças, que é fundamental para a saúde e para manter essas pessoas com controle, tá? Então, ao longo do tempo, de 2019 para cá, o crescimento de volume em medicina diagnóstica foi de 5% ao ano. E a gente terminou o ano de 24 com mais ou menos 1,2 bilhão de exames realizados na saúde suplementar no Brasil. Nesse sentido, a medicina diagnóstica, ela tem um papel bastante importante, como a gente falou, em prevenção, e a gente tem um relacionamento muito próximo com as fontes pagadoras. Lembrando que o Grupo Fleury tem aproximadamente 70% da receita vem das operadoras, tá? O restante vem de outras fontes. Hoje nós temos o serviço de lab to lab, fazemos serviços para hospitais, temos também, por exemplo, relacionamento direto com empresas. Então, 70% vem das fontes das operadoras. Esse relacionamento sempre foi muito de parceria, de conversa, de negociação, colocando o benefício que é ter uma medicina diagnóstica com essa rede que nós temos em todo o Brasil. Então, de uma maneira geral, é muito importante que você tenha uma saúde financeira das operadoras para que a gente também possa ter um setor mais saudável. Lembrando que no Brasil, como a gente falou, aproximadamente hoje 53 milhões de brasileiros têm o benefício aí da saúde suplementar. 70% disso são planos corporativos, ou seja, são as empresas que pagam o benefício para os seus colaboradores. Então, a partir do momento que você tem um setor, todos os setores crescendo com uma... E por isso que nós temos a influência da macroeconomia, né? Se você tem mais crescimento econômico, as empresas vão ter um número maior de colaboradores e tem uma relação muito próxima entre o nível de emprego no país e número de beneficiários. Mas, apesar disso, da gente olhar o número de beneficiários na saúde suplementar, que se mantém mais ou menos em torno de 25%, o Fleury vem apresentando um crescimento. De 2019 para cá, nós tivemos um crescimento com um CAGR de 19,5% ao ano. Por quê? Porque a gente tem um crescimento orgânico, mas também a gente cresce por meio de M&As. E isso é uma forma da gente aumentar o nosso market share.
O Menezes, a gente vai vamos chegar nessa parte. Vitor, mais alguma questão agora? Eu passo a bola para você daqui a pouco. Bora lá então. Diane, queria trazer aqui um pouco esse ponto, claro, eu trouxe no início ali na introdução, essa questão, né, dos LGP1s, né, quando a gente fala ali de Ozempic, Mounjaro, que ganharam, vamos dizer ali, um medicamento queridinho, vamos dizer assim, da população, enfim, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, né. E vem essa percepção, né, de repente, de uma vida mais saudável, mas assim, também acho que a gente tentando entender quais serão também, vamos dizer assim, né, os resultados disso, mas queria entender um pouco da sua percepção em relação a esses medicamentos, né, na sua avaliação, eles acabam, né, eles são positivos ali para prevenção, enfim, ou prejudica de alguma forma, né, como está a demanda, né, por exemplo, ela é associada, por exemplo, desses medicamentos, você vê alguma associação com a medicina diagnóstica, com prevenção, tem alguma ligação desses medicamentos? Certamente tem pelo seguinte, Paula, quando a gente olha uma população que tem esta taxa de envelhecimento, a maior causa de mortalidade e morbidade são as doenças crônicas, ou seja, doenças cardiovasculares e atualmente também as doenças oncológicas. Os medicamentos que atuam na questão de obesidade, eles são muito importantes e tem estudos comprovados que mostram uma redução de mortalidade realmente com o uso adequado desse tipo de medicamento. E por que isso é importante? Porque efetivamente você tem uma taxa de obesidade na população que vem crescendo, ou vinha crescendo antes do GLP-1. E a obesidade está associada a hipertensão, a aumento de colesterol, a sedentarismo e a morte cardiovascular. Então, quando você tem um medicamento que reduz a obesidade e tem uma indicação formal para isso, você tem sim uma população que você reduz o risco cardiovascular. E aí, não só isso, né? Você tem a questão de mudança de hábitos de vida, que é muito importante para a saúde, a questão de um sono adequado, uma alimentação saudável, mas efetivamente, mudança de hábito não é simples. Precisa de muita disciplina. Muita. E aí você tem medicações que ajudam nesse sentido. Agora, para gente que atua em medicina diagnóstica e que tem essa visão de realmente fazer com que as pessoas tenham um envelhecimento saudável, isso é um fator importante, tá? Nós não só fazemos o check-up, mas também neste centenário a gente está fazendo investimentos para a área de longevidade saudável. Isso tem muita ciência por trás. Estudos mais recentes que mostram o impacto de exercício físico, o impacto de redução de estresse, de um bom sono, de todos esses fatores, como eles podem realmente melhorar a sua qualidade de vida e permitir que você viva mais, mas viva bem. Isso é fundamental. A gente está falando tanto de longevidade e também prevenção, né, quando a gente fala aqui, você vê, né, nessas mudanças, eu acho que principalmente quando a gente fala aqui, claro, a geração mais jovem, né, a gente continua aprendendo aqui, porque realmente, pensando mais no estilo de vida, eu acho que, né, também tentar adequar todos, né, os setores da nossa vida, né, trabalho, também atividade física, cuidar mais para também ter saúde, eu acho que, não sei se foi bem a pandemia, eu acho que trouxe isso, esse sentimento, mas nos últimos anos senti essa diferença. Você acredita que essa seja uma mudança estrutural importante para a nossa realidade hoje? Sim, eu acredito. E hoje a gente tem muito aquela visão de que saúde, ela precisa ser avaliada na sua totalidade. Ou seja, claro, a saúde física, e a gente atua muito na questão de dados biológicos, mas também a saúde mental, que é outro tema, com o NR1, com uma quantidade que vem crescendo de pacientes com ansiedade, com depressão. Ansiedade então, é o mal do século, né? Exato. Então, precisamos atuar também em saúde mental e saúde social. Por quê? Porque existem dados que mostram que a qualidade do relacionamento não precisa ser a quantidade, mas a qualidade do relacionamento também tem a ver com uma
longevidade saudável. Então, as populações aí que vivem muito, né, com muita aí qualidade de vida, isso tem a ver com a qualidade do teu relacionamento. Então, esta amplitude de visão, ela é muito importante. E cada vez mais o Fleury tem essa visão de queremos que as pessoas tenham plenitude para que elas possam, e o bem-estar é fundamental, para que elas possam realmente exercer a sua vida profissional com produtividade, que é algo fundamental num país que tem tanto desafio, né, de crescimento, de desenvolvimento, e nós promovemos isso o tempo inteiro. Lembrando também, Paula, que essa desigualdade que a gente fala, num Brasil tão grande, o acesso à saúde, ele muitas vezes, em alguns locais, ou mesmo acesso a profissionais especialistas, ele é difícil. Claro que a gente hoje tem um número grande de médicos, principalmente se formando, né? O Brasil é o segundo país em termos de número de faculdades de medicina. Primeiro a Índia, segundo o Brasil, então existe toda uma discussão com relação ao número de profissionais, mas ainda existe uma heterogeneidade. E nesse aspecto, veja, o Fleury, ele tem a sua principal atividade em São Paulo e no Rio, também em Minas, os grandes centros, mas, como eu falei anteriormente, nós atuamos em 14 estados e por meio do serviço de Lab to Lab, hoje, nós fazemos todos os dias a coleta de amostras biológicas em 2.200 municípios. Esses municípios abrangem mais ou menos 80% da população brasileira, porque são os municípios maiores. Isso significa que não só nós podemos realizar testes para as pessoas que estão mais distantes, antes elas tinham que se deslocar para realizar esses exames, e esses exames são feitos nas nossas áreas, são processados nas nossas áreas técnicas e o resultado vai pela internet. Então, a gente facilita o acesso, mas, ao mesmo tempo, nós desenvolvemos testes. E nós, rapidamente, podemos oferecer essa inovação para esses locais mais distantes. Então, tem um impacto social muito grande fazer o diagnóstico e fazer o diagnóstico rápido para que as pessoas possam ser adequadamente tratadas e adequadamente, de uma certa forma, para que você possa ampliar, né, toda a inovação para o resto do país. A minha pergunta, eu queria entender, por exemplo, a gente está passando por essa mudança de comportamento, as pessoas mais preocupadas com a saúde. A ideia é deixar de fazer o diagnóstico de uma doença crônica para ser mais aquela coisa de acompanhamento. Isso entra numa mudança de posicionamento da Fleury, das pessoas. Vamos acompanhar a sua saúde de forma mais constante, ao invés de esperar estar doente para fazer um exame. Existe alguma mudança para vocês? Esse é um aspecto interessante, Vitor. Veja só. Hoje, a gente atuando em diagnóstico e principalmente alguns serviços de prevenção, um exemplo, vacinação. Isso é fundamental. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de vacinas que podem efetivamente mudar o curso e fazer toda a prevenção. Hoje nós temos o serviço de vacinação, o serviço de check-up, onde você consegue fazer detecções de alterações bem no início e conduzir isso antes que isso se torne um problema de maior gravidade, né? Nós temos serviços de genômica, por exemplo, que a gente consegue já fazer uma avaliação muito sofisticada de uma série de perfis de doenças, inclusive de doenças oncológicas. Mas quando a gente entra no aspecto de acompanhar o paciente crônico, é fundamental que, por exemplo, um paciente diabético, um paciente hipertenso, faça esse acompanhamento para se manter controlado, evitando que ele tenha complicações, porque são essas complicações que levam ao maior custo para o sistema. Hoje o Brasil gasta mais ou menos 9,1% do PIB. Este número ele é inferior aos países da OCDE, por exemplo, né, que gastam aproximadamente 13% do PIB. Mas se a gente pensar na nossa curva de envelhecimento, hoje nós estamos com uma expectativa de vida média em torno de 76 anos. Se a gente olha para 2040, isso aí deve aumentar para quase 80 anos.
Isso é um grande desafio em termos de demanda para o sistema público e privado. Uhum. Então, provavelmente você vai ter um aumento neste percentual de gastos em relação ao PIB, e é por isso que a gente precisa realmente mudar muito em termos de prevenção, melhor estratificação de risco. Se a gente olha hoje, isso acaba sendo o custo de saúde para as empresas, ele é o segundo maior depois de salário, né? Então, é algo que a gente precisa realmente utilizar adequadamente os recursos. Uhum. E ao mesmo tempo que surgem oportunidades de negócios, né? Para a gente, então a gente tem ampliado a nossa atuação. O core diagnóstico hoje corresponde a 91% da receita. 69% da receita vem das nossas unidades de atendimento, aquilo que a gente chama de B2C, Uhum. mas também hoje nós temos 22% da receita que vem do Lab to Lab, esse serviço de apoio a todos os laboratórios. E essa mudança do nosso mix veio principalmente com a combinação de negócios com Pardini, que trouxe essa complementariedade de Lab to Lab. Agora a gente fala de Brasil, são tantos desafios. Primeiramente, você comentou sobre a questão, acho que a expansão territorial, né, do próprio Brasil, muito grande e difícil de chegar a algumas localidades mais longes, né? Quando a gente fala aqui normalmente saúde, você falou grandes centros, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, de repente ali no sul. Mais difícil quando a gente fala ali, né, no norte, ali fica, enfim, a gente olha com mais, é mais difícil chegar até lá. Mas também essa questão da longevidade também, da população viver mais também ali, trazendo também qualidade. O que você poderia dizer hoje, né? Claro, com tantos desafios que o próprio Brasil tem, tanto, né? Você falou aí de a própria macroeconomia interfere também, porque, né? Com a economia bem, as pessoas gastam mais, enfim, todo mundo empregado tem mais acesso à saúde, enfim, a tudo, né? Isso é uma grande complexidade. Mas dentre os tantos desafios, o que você poderia dizer assim, né? Ou o maior, mas assim, o que vocês consideram hoje, assim, o desafio mais importante para o Fleury? Olha, a gente pode citar, e você mencionou algumas questões. Primeiro, quando você tem uma economia crescente, com uma taxa de desemprego baixa, com um maior número de beneficiários na saúde suplementar, isso, obviamente, aumenta a demanda e a gente tem um crescimento. Mas apesar, como eu mencionei, de você ter mais ou menos estável 25% da população com acesso à saúde suplementar, a gente foi capaz de crescer numa velocidade maior por meio do orgânico mais o inorgânico. Hoje, um grande desafio que todos os setores enfrentam é um custo de capital, né? Ou seja, essa taxa de juros elevadas com o aumento do custo de capital que nos leva a necessidade, e é isso que a gente tem feito, uma disciplina muito grande com relação à alocação de capital, tá? Hoje, lembrando que a gente tem mais ou menos de 6 a 6,4% da nossa receita com investimentos estruturais, renovação de parques de equipamentos, abertura de unidades, mudança de área técnica, também investimentos em TI, digital, que é uma frente que a gente vem investindo de forma significativa para que a gente possa melhorar a experiência do cliente e também aumentar de uma forma geral a eficiência. O segundo ponto nós temos também feito M&As, de 2017 para cá foram 22 M&As, mais ou menos 2,2 bilhões de reais com aquisições para que a gente possa continuar crescendo e entrando em novos territórios. E, por fim, pagamento de dividendos. Então, este custo de capital elevado, ele também traz um desafio, né? E principalmente do país para investimentos estruturantes, que é algo fundamental quando a gente olha para todos os desafios do nosso país. Então, eu acredito que essa questão de juros elevados, ela é um desafio, né? A inflação, ela acaba aqui nos trazendo esse desafio de momento, mas apesar disso, eu diria que a gente tem feito um trabalho muito grande com relação a controle de custos e despesas. Então, nós temos uma empresa que tem uma margem EBITDA saudável, que vem ao longo do tempo
ganhando eficiência sem perder a qualidade e que vem fazendo os investimentos necessários para uma evolução digital, assim como para a aquisição de empresas com muita disciplina. E quando eu falo de disciplina, ela precisa realmente estar em todos os aspectos. Graças a isso, a gente tem uma alavancagem adequada. Estamos com uma vez de dívida líquida e EBITDA no momento. Agora, disciplina, né, Vitor? Eu não sei, mas quando a gente fala aqui, principalmente no Money Minds, é uma palavra que costuma vir bastante, assim, para as empresas mesmo, disciplina. Você quer emendar aí a questão dos M&As ou outro assunto agora? Acho que é uma boa hora, né? Ano passado vocês finalizaram 3 aquisições ou 2, perdão? Na verdade, foram 4, Vitor, o ano passado. Nenhum nem outro. Não, mas você está correto, porque também a gente teve o fechamento do Confiance, que a gente tinha anunciado em novembro de 24, mas passou pelo processo de CAD. Entendi. E essas aquisições vieram no momento de juros mais alto. Como vocês fizeram? Tiraram essas aquisições do papel? Como é o financiamento de vocês no momento de juros mais altos? Se vocês têm buscado alternativas no mercado e mesmo assim vocês mantenham uma estrutura financeira dentro do que é considerado saudável ali. Eu queria entender como que vocês vêm fazendo essa movimentação, mesmo apesar do momento macro mais difícil. Exato. Aqui, Vitor, eu queria enfatizar que nós temos 3 pilares quando a gente fala de M&A. Primeiro aspecto é o aspecto estratégico, que eu quero dizer, entrada em ativos, em regiões que têm maior desenvolvimento socioeconômico, que tem uma penetração maior de saúde suplementar. O segundo aspecto é o cultural, que é algo importante, porque nós integramos para poder capturar valor, para a gente poder trazer sinergias. Então, em geral, nós adquirimos empresas que têm um relacionamento médico muito forte, que têm um posicionamento com o cliente muito bem estabelecido e que tem muito a ver com os nossos valores. E o terceiro aspecto é com relação aos parâmetros econômico-financeiros, ou seja, múltiplos, taxa de retorno. Somos bem rigorosos nesta avaliação, porque, obviamente, a gente olha para potencial de captura de sinergias para que a gente possa efetivamente. Nesse sentido, como a gente tem feito aquisições de ativos maduros e de medicina diagnóstica, onde rapidamente a gente consegue integrar e capturar sinergias, nós também trazemos EBITDA. Então, de uma maneira geral, a gente conseguiu fazer, então, em 2025, a gente fez o close de Confiance em Campinas e região, que a gente já tinha anunciado no final de 24. A gente também fez a aquisição de Hemolab em Minas Gerais, um ativo de análises clínicas. Nós fizemos a aquisição do Laboratório São Lucas em Rio Claro, interior de São Paulo, uma região de alto crescimento também. E nós anunciamos o FEME aqui em São Paulo, que está voltado à saúde da mulher, mas é também bastante conceituado e a gente aguarda a avaliação do CAD. Mesmo com tudo isso, a gente mantém uma alavancagem de uma vez de dívida líquida e EBITDA. Por quê? Porque a gente gera caixa. Então, até o 3º trimestre, quando a gente tem a divulgação dos resultados, o nosso cash conversion estava em 91%. Então, a gente é uma empresa que realmente tem uma disciplina muito grande na geração de caixa. Segundo, a gente adquire as empresas no preço adequado, captura sinergias e elas vêm com EBITDA. Então, a gente consegue fazer esse equilíbrio. Agora, a maior combinação de negócios foi em 2023 com o Pardini. E aí, foi 90% em troca de ações e 10% em caixa, tá? E nós também capturamos sinergias. À época, a gente deu um guidance em termos de sinergia de 200 a 220 milhões de EBITDA incremental e passamos 3 anos fazendo essa integração e capturando essa sinergia. Então, eu diria que, primeiro, um olhar muito atento e muito rigoroso em termos de M&A. Segundo, tem que executar uma boa integração, senão você não consegue capturar valor. E terceiro, eu diria que é fundamental algo que nem todos se atentam à questão de avaliação cultural, porque nós somos uma empresa de serviço voltado ao cliente. Então, isso precisa ser preservado, né? Todo esse relacionamento com a comunidade médica local e a medicina diagnóstica, ela é regional, e também com essa fidelização do cliente.
Quando a gente fala de M&A também, tem a questão da escala. Eu queria entender quão importante é para o setor de laboratórios o ganho de escala. Porque acho que não só tem a questão logística, mas a gente entra também um pouco vocês ganham um poder de barganha melhor para negociar ali com as operadoras de plano de saúde. Agora que a gente está vendo cair a sinistralidade, você vê isso? É só a logística ou você tem um poder de barganha melhor também? Qual o importante é a escala para o setor? Vitor, esse é um aspecto muito bacana que você trouxe, porque quando a gente olha em medicina diagnóstica, principalmente na parte laboratorial, que a gente chama de análises clínicas, sim, a escala ajuda. Por quê? Porque a gente processa os exames em grandes centros técnicos. Então, obviamente, você tem já montado esses centros, então trazer mais volume ajuda a diluir o custo fixo. E, então, é um negócio de análises clínicas onde a escala é importante. E a gente tem a negociação com os fornecedores. Então, também esse volume adicional, para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente processou 335 milhões de exames no ano. Então, é um volume bastante alto. Tanto é que esta combinação também entre B2C e Lab to Lab, ela é bastante saudável. Porque se a gente já tem a área técnica montada para o negócio B2C, trazer o volume do Lab to Lab, embora o Lab to Lab tenha uma margem menor do que o B2C, ele tem um retorno sobre o capital investido bastante interessante, porque eu já tenho essas áreas, e hoje nós temos 24 áreas técnicas no Brasil, e fizemos expansão recente para processar mais volume de Lab to Lab. Então, a questão de escala, ela é importante. A negociação com as operadoras, claro que a gente tem os planos nacionais, mas também você tem a negociação local, tá? Então, é uma combinação ali. Mas eu diria que, principalmente, ter marcas fortes, reconhecidas, que atendem bem o cliente. A gente acompanha a qualidade, o Net Promoter Score em todas as nossas unidades de atendimento, inclusive no atendimento móvel. Isso também é um fator importante, Vitor. Então, escala é importante para o negócio de medicina diagnóstica, principalmente a negociação com os fornecedores, porque esse volume adicional nos ajuda. Então, cada vez mais a gente tem essa visão de que uma atuação nacional com um ganho de market share, claro que tem preço e volume, mas este conjunto tem feito com que a gente mantenha margens, eficiência, ao mesmo tempo oferecendo mais serviços para a população. Com certeza. Bora lá falar um pouquinho É porque eu vou juntar os dois assuntos aqui, queda de juros, M&As, e também entender um pouquinho as próximas movimentações, que eu acho que é isso que a gente também, né, o jornalista que tenta tirar alguma coisinha. Mas você comentou sobre a queda de juros, né? Queda de juros não, dos juros altos, mas agora eu puxando queda de juros, porque a gente já está prestes, né, a gente já vem antecipando desde o finalzinho do ano passado, enfim. A flexibilização, né, monetária, da política monetária é certa, resta saber quando, quanto, enfim, mas dado como certo. Nesse sentido, você falou da pressão que faz, né, a taxa de juros ali, enfim, seja para a companhia, para a própria população, e agora com essa flexibilização que isso traz de bom, vamos dizer, né, porque a gente tem uma perspectiva, estamos em 15%, mas com uma perspectiva ali, mais otimistas ali, de chegar a 12% no fim do ano, né? E ali você comentou de várias questões, né? Do próprio capital da empresa, mas também você acabou citando um pouco ali de dividendos para os acionistas. Queria entender um pouco em que sentido, né? Isso também facilita para a questão dos M&As, né? O que vocês estão olhando, mas também para o próprio acionista, que está de olho ali também. Você falou das receitas, enfim, do EBITDA, da alavancagem também, tudo muito seguro, mas e agora, né? Isso te dá mais tranquilidade, te traz mais tranquilidade, mais oportunidades para o Fleury, no sentido de fusões e aquisições, mas também para o acionista ali pensando, ali vamos dizer, no rendimento da própria ação. Eu diria, Paulo, que de uma maneira geral, essa tendência aí de olhar com uma perspectiva de queda de juros, ela é importante no sentido de promover mais aí um crescimento e um aumento, principalmente dos investimentos estruturantes, como a gente mencionou. Nós temos uma dívida bastante controlada, ou seja, nós temos um perfil de dívida, inclusive aí alongamos o nosso perfil de dívida para que a gente tivesse essa tranquilidade, e foi realmente um movimento
Lá atrás, em 22, a gente estava com uma alavancagem mais ou menos 1,8. Perspectiva de juros prolongados, a gente baixou para 1,2. Varia um pouco de trimestre a trimestre. E olhando para frente, eu acho que será positivo essa redução. Principalmente quando a gente olha com a perspectiva de o Brasil ser mais atrativo para o investimento externo também, né? Ou seja, a gente tem um momento de mercado de capitais mais desafiador, então talvez a gente tenha aí também oportunidades, ampliação, há muito tempo que não se tem IPO no Brasil, então será que 4 anos já, né, gente? Será que teremos uma janela, né, melhor para mercado de capitais? Então tem todos esses aspectos de se avaliar. E queira ou não, a gente também tem com esse custo de capital mais elevado, a gente tem uma valorização, vamos assim dizer, do preço da ação, que a gente acredita que esteja um pouco achatado por esse momento, e a gente espera, então, uma perspectiva de redução do custo de capital, uma perspectiva um pouco melhor. Apesar disso, eu acredito, assim, que a gente vem executando M&As, como eu falei, o ano passado nós realizamos, tá? Por quê? Porque a gente está com uma estrutura de capital adequada. Olhando para frente, a gente continua com uma área de M&A ativa e vamos continuar realizando desde que seja no preço adequado, porque esses pilares de estratégico, cultural e de parâmetros econômico-financeiros, eles precisam continuar, tá? Então, olhamos sim para um pipeline, principalmente voltado para a medicina diagnóstica, onde nós já conseguimos integrar e temos toda uma equipe que já faz essa integração pelo aprendizado organizacional ao longo desse tempo. Então, a gente continua olhando, nós temos uma área dedicada e ativa, e, obviamente, a gente espera também que a gente tenha um crescimento orgânico, né? Então, quando a gente olha para as nossas diversas regionais, nós temos hoje uma maior diversificação de receita que nos dá maior resiliência. Então, por exemplo, a marca Fleury hoje, que é a marca premium, que começou o grupo Fleury lá em 1926, hoje corresponde a 25% da receita. Nós temos outras regionais, Rio, Minas, Sul, que vem crescendo e vem apresentando uma boa performance. Tem alguma região específica que hoje vocês olham mais com, vamos dizer assim, que traga um pouco mais de oportunidade? Não, ou olhando tudo mesmo em relação ao Brasil? Olhando tudo e principalmente para as regiões onde você tem maior crescimento, maior desenvolvimento socioeconômico e maior penetração de saúde suplementar. Isso tudo é o que a gente olha. O ano passado, em 2024, nós entramos em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, onde a gente não estava, uma região muito, muito importante aí de desenvolvimento. Sim. E mais recentemente, interior de Minas, interior de São Paulo e São Paulo também com o FEM. Então, desde que realmente tem o potencial, e o FEM é voltado para a saúde da mulher, né? A gente aguarda a aprovação de CAD, mas é um segmento bastante importante. No roteiro tem uma boa aqui, ó, que é, nesse momento, a gente está vivendo um momento de revolução tecnológica. O que vale mais a pena, escala ou tecnologia? E também acho que dá para entrar muita coisa a partir daí, porque como a tecnologia está revolucionando o setor de laboratório, se tem alguma onda, a gente está vendo a IA e também, como isso está mudando os negócios da Fleury. Olha, na verdade, tecnologia faz parte de toda a nossa história. Nós fomos a primeira empresa a divulgar os exames na internet. Nós fomos pioneiros numa série de tecnologias específicas, como espectrometria de massas na nossa rotina laboratorial. A tecnologia permitiu uma automação muito grande no processamento de exames laboratoriais, ou seja, isso nos dá eficiência, isso nos dá maior segurança nos resultados, maior confiabilidade. Então, hoje nós temos áreas técnicas onde, a depender do setor, você tem um nível de automação muito grande. E, desde lá de trás, a gente já utiliza inteligência artificial em alguns exames. Por exemplo, exames de genômica, onde você tem um processamento muito grande de dados. A gente já usa machine learning para alguns exames. Genômica seria genoma, estudar DNA? O sequenciamento do DNA. Perfeito. E por que isso é importante, né? Esse é o tipo de tecnologia, que é o sequenciamento de próxima geração,
que barateou muito o custo do teste e também fez com que a gente conseguisse processar de uma maneira mais rápida. Então, hoje nós temos sequenciadores de próxima geração e, por exemplo, pacientes que têm um determinado tipo de câncer. A gente faz o exame na peça tumoral e esse exame ajuda o médico, o oncologista, a definir qual o melhor tratamento para aquele tipo de câncer naquele paciente. É o que a gente chama de medicina de precisão. Você direciona o tratamento a depender do perfil, porque muitas vezes essa análise te dá, por exemplo, dados de predição. Qual é a chance de recidiva? Então, é esse tipo de exame que a gente está falando. Nós temos, inclusive, uma parceria com o Hospital Israelense Albert Einstein. Nós montamos uma empresa chamada Gênesis e nós temos um portfólio muito grande de exames de sequenciamento de próxima geração, inclusive com áreas de pesquisa e desenvolvimento que validam esses testes e colocam. Mas, de uma maneira geral, a gente falava de inteligência artificial. Eu acredito que inteligência artificial já faz parte da nossa vida. Na medicina diagnóstica, ela sim é utilizada, mas precisa ter muito critério. Ou seja, nós precisamos validar os algoritmos, isso a gente tem um banco de dados e os médicos que fazem isso. Inteligência artificial não vai substituir o médico, mas é uma ferramenta de aumentar a produtividade, principalmente para casos mais simples, para que o médico possa se dedicar aos casos complexos, à interação com o paciente, à humanização. A gente também utiliza ferramentas de IA no nosso back-office. Por exemplo, roteirização. Como eu falei, a gente tem toda a questão de logística ou roteirização para mandar os colaboradores para a casa dos pacientes, a gente ganha produtividade. A gente conseguiu, com o uso de IA para roteirização do atendimento móvel, aumentar em 15% a oferta de agendamentos. Em ressonância magnética, o uso de inteligência artificial nos equipamentos reduziu em 50% o tempo de aquisição de exames. Ou seja, a gente falava de custo de capital aumentado, eu invisto num determinado equipamento e eu consigo aumentar a produtividade, que é algo que é fundamental, a receita por metro quadrado. Ou, por exemplo, a gente usa inteligência artificial em exames de tomografia para alertar os médicos que aquele caso precisa ser priorizado. Então, novamente, não é para substituir o médico, mas é uma série de aplicações. Inteligência artificial também tem um custo que precisa ser avaliado. Então, o tempo inteiro, como você prioriza, como você estabelece quais são os critérios de utilização, educa, né, as pessoas com relação a essa utilização e estrutura isso. Então, hoje nós temos uma governança, nós priorizamos os investimentos, nós medimos o retorno, temos aproximadamente 50 casos de uso de inteligência artificial na prática já. E aí, só para completar esse assunto, vocês serem grandes, serem uma das grandes do setor, você acha que te dá diferencial competitivo nessa frente? A Fleury vai estar melhor posicionada na discussão sobre tecnologia do que talvez players menores? Vocês têm acesso a tecnologias que talvez players menores não têm? Vitor, de uma maneira geral, nós temos acesso porque nós consideramos que o Fleury é uma empresa de conhecimento. É prestação de serviço, mas tem muito conhecimento. Então, os nossos profissionais o tempo inteiro estão conectados a tudo que está acontecendo no mundo e avaliando essas tecnologias. Isso é histórico, né? O Grupo Fleury é uma empresa que sempre teve uma relação muito próxima com universidades, com centros de pesquisa, para que a gente fizesse inovação. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, nós lançamos aproximadamente 1.800 novos produtos e serviços. Então, é uma empresa que tem muita inovação de todos os tipos, desde P&D, inovação de serviços, mas também inovação aberta, relacionamento com startups, inclusive temos um CVC para investimentos em alguns aspectos aí de tecnologia. Tecnologia faz parte daquilo que a gente faz, da medicina e da medicina diagnóstica, mas eu sempre digo que tecnologia precisa ser incorporada com muito critério. Ou seja, a gente faz uma avaliação rigorosa e também isso é um ponto fundamental quando a gente discute sistema de saúde. Porque a incorporação de tecnologia pode aumentar o custo
e ela precisa ser incorporada com este critério de trazer o benefício real e que, obviamente, ela possa ajudar a equilibrar o sistema de saúde. Vou sair um pouquinho aqui do nosso tema, puxar um pouquinho aqui para mulheres, né? Liderança feminina, que é um tema super importante. Esse eu vou ficar de fora aqui. Esse aqui é o papo das garotas aqui. Mas, claro, você ali com uma liderança, como bem mencionei aqui, né? Uma das pouquíssimas lideranças femininas, principalmente quando a gente fala aqui de empresas de capital aberto. Conta um pouquinho mais dos desafios, dos aprendizados até agora. Como é ser uma CEO hoje ali, né, de um grupo tão grande, mas que também traz essa, vamos dizer assim, o exemplo também para as novas gerações. Temos aqui um papel bastante importante de incentivar mulheres a assumirem cargos de liderança. E isso tem a ver com produtividade, isso tem a ver com aproveitamento de capital intelectual no Brasil e no mundo. Infelizmente, quando a gente olha as empresas de capital aberto, o número de mulheres, o percentual de mulheres ainda é baixo, ou mesmo a gente acompanha todos os números de percentual de mulheres em conselho e tudo mais. E nós temos um papel fundamental, sim, de não só incentivar, mas promover este tema. No Fleury, por exemplo, nós, pelo fato de estarmos na área de saúde, nós temos quase 80% do número de colaboradores são mulheres. Quando a gente olha para cargos de liderança, coordenadores e acima, esse percentual tem em torno de 75%. E nós temos programas específicos, principalmente, eu cito alguns deles, nós temos o programa Elas na Liderança, onde hoje nós incentivamos e capacitamos mulheres negras a assumir cargos de liderança, olhando não só o aspecto de diversidade de gênero, mas também a diversidade étnico-racial, que é super importante a gente também falar de diversidade em todos os aspectos. Então, a gente tem programas onde a gente fala de diversidade, grupos de afinidade, diversidade de gênero, étnico-racial, geracional. Hoje nós temos, né, no Fleury, tanto pessoas que estão lá há muito tempo, pelo fato de ser uma empresa com uma cultura forte, que incentiva as pessoas a ficarem, mas também pessoas jovens que estão entrando. Então, como conviver com essa diversidade geracional? Falando especificamente de mulheres, a gente tem um grupo de afinidade, que é o Liderança Feminina, que é muito ativo para incentivar as mulheres e troca também muito conhecimento e experiências com outras empresas para incentivar mulheres na liderança de uma maneira geral. Temos um desafio com relação a como nós, como país, podemos cada vez mais usar essa diversidade em benefício de mais inovação, de maior flexibilidade e como a gente enfrenta todos os desafios do país como um todo. Perfeito. E trazendo aqui sua trajetória ainda mais, né? Uma liderança feminina, mas também médica, vamos dizer, saindo ali, né? Vamos dizer, da medicina, indo para a questão da gestão mesmo, né? De liderança. O que você pode dizer aí também? Qual foi o seu maior aprendizado nessa trajetória? Primeiro, Paulo, que pelo fato de eu ter uma formação técnica, isso me ajuda, claro, a avaliar sistema de saúde, avaliar a incorporação de tecnologia e uma série de outros aspectos. E eu tive que fazer uma formação complementar em business, em finanças, para que eu tivesse essa visão do todo, né? Então, sempre acredito que, primeiro, aprendizado contínuo é o que a gente precisa, né? Com toda essa inovação que a gente vem aqui falando de IA e outras tecnologias que virão, essa capacidade também de você combinar hard e soft skills, que é fundamental para a liderança, né? Cada vez mais se procura no líder esses soft skills, a gente falava em como você consegue montar times complementares, e eu tenho a felicidade no Fleury de ter um time fantástico, pessoas que são apaixonadas realmente pela saúde, pessoas que têm essa conexão com aquilo que a gente faz todos os dias e um time de executivos que é extremamente complementar, que eu acho que é fundamental atualmente. Com certeza. E agora, para a gente fechar esse tema liderança feminina, para eu colocar nosso homem de volta aqui à conversa, mas para a gente finalizar esse tema, que conselho você poderia dar aí para, vamos dizer assim, né, você sendo como um exemplo para tantas meninas, mulheres aí que estão recém começando?
Realmente, primeiro, não só para as mulheres, mas de uma maneira geral, eu acredito que você precisa se dedicar sim. Eu acho que a preparação, ela é importante, mas também a coragem, ousar. Eu mudei de carreira, né? Depois de uma certa estabilidade, e mudei de carreira, comecei um novo aprendizado, isso abre horizontes. E como a gente falava anteriormente de longevidade, hoje as pessoas elas têm que estar abertas à mudança a qualquer momento e a esse aprendizado, obviamente, principalmente para as mulheres, elas muitas vezes elas não têm esse ímpeto de falar, será que eu estou preparada? Vá em frente e se prepare para isso, mesmo que seja na jornada, e curta bastante esses desafios. Eu acredito que nós precisamos sim incentivar mulheres. Por exemplo, eu participo de grupos para incentivar mulheres em STEM, né? Ciência, tecnologia, matemática, engenharia. Isso é bastante importante. Isso não são áreas de homens, são áreas onde todos podem se desenvolver. E acredito também que cada vez mais nós temos aqui no desafio de país, de educação, de produtividade, de desenvolvimento socioeconômico, usar todos os nossos recursos, não podemos desperdiçar nada e as mulheres têm um potencial muito grande. Que bacana. E já que trouxe o assunto futuro, onde o Fleury quer chegar, ou né, como que nós podemos aí resumir como o Fleury vai chegar ali daqui 5, 10 anos? Qual é o futuro do Grupo Fleury? Bom, hoje nós olhamos, obviamente, dentro de um plano estratégico para os próximos 5, 10 anos, ou seja, a gente vai continuar fortalecendo o core diagnóstico, a gente vai continuar executando com muita disciplina, então falamos em crescimento, falamos em eficiência, falamos em experiência do cliente. Obviamente, a gente tem parâmetros aí de rentabilidade, de retorno sobre capital investido, que é fundamental, mas também olhando para o lado de um grupo que se importa muito com saúde de uma maneira integrada. Então, trabalhamos muito com integração da jornada de cuidado, integração de informações, uso de dados para utilização melhor dos recursos em saúde e com muita questão de ciência e confiança. Cada vez mais a questão de confiança em todos os aspectos, a confiança do cliente, a confiança do médico, a confiança entre os players, né, operadoras, prestadores, fornecedores é fundamental para que a gente possa realmente construir um sistema que seja sustentável. Agora falando um pouco mais de futuro, mas trazendo mais por curto prazo, eu queria entender, a gente passou por essa consolidação do setor nos últimos anos, a Fleury foi às compras, né, a gente pode falar um pouquinho, e eu queria entender se esse movimento continua nesse ano ou no próximo, se vocês estão de olho, você falou que sim, mas tem outra coisa na mesa também, que é a questão da Redditor. A gente não pode ignorar, né, que saiu, o jornalista quer perguntar, né? Às vezes eu coloco de calças curtas ali, mas... Não, de forma alguma, eu acho que todos os players estão olhando para eventuais oportunidades, mas com relação à Redditor, nós já colocamos o nosso fato relevante, eles também, a gente avalia, mas de uma maneira geral, nós estamos focados no nosso crescimento orgânico e inorgânico. Tanto é que o ano passado a gente fez 4 aquisições e continuamos olhando para as boas oportunidades. Consolidação é um aspecto importante no setor de saúde, porque ele ainda é fragmentado. Quando a gente olha o total do mercado, hoje nós temos 13% de market share, então temos mais de 22 mil laboratórios no país. Então existem oportunidades, sim, não só de consolidação, mas também de oferta de serviços de apoio laboratorial, que é o Lab to Lab. E é para isso que a gente olha, como que a gente pode continuar crescendo, orgânica e inorganicamente, como que a gente pode continuar ganhando eficiência e ampliando a nossa atuação nacional. Mas eu queria entender como, por exemplo, você já falou que isso foi posto no fato relevante, mas uma potencial junção com a Redditor se traduziria em benefícios para a Fleury. Porque é uma rede de hospital e uma rede de laboratórios, né, mais focada em laboratórios. Eu queria entender como isso impulsiona possíveis sinergias. Assim. É muito difícil avaliar, porque primeiro, assim, são setores diferentes.
E a nossa trajetória está muito voltada para o crescimento de serviços ambulatoriais. Nós nunca entramos em hospitais, mas nós temos parcerias com os hospitais, porque nós oferecemos medicina diagnóstica dentro de hospitais. Isso faz parte do negócio B2B. Então, é muito difícil avaliar esse tópico especificamente. Bora lá fechar, então, o nosso programa? É com você Partir agora, o para ping-pong. parte final, então, Giane, né? Para a gente finalizar aqui, mais um ping-pong, para a gente entender um pouquinho aqui, coisa bem rápida, mais algumas perguntinhas para que você possa responder aí rapidamente também. A próxima fronteira da saúde é? Integração da jornada de cuidado. Cada vez mais o cuidado integrado é fundamental para que a gente tenha uma saúde mais sustentável. De 0 a 10, espaço para M&As no setor em 2026. Eu diria que para o Grupo Fleury, 10. Ou seja, nós olhamos sim ativos, desde que seja no preço adequado, seguindo a nossa estratégia e tenha um alinhamento cultural. Verdade ou mito? E a inteligência artificial vai substituir os médicos? Mito. Não vai substituir, mas vai ser uma ferramenta de ganho de produtividade. Abrir unidade física ou melhorar a jornada digital? Melhorar a jornada digital. Isso nos dá mais eficiência, melhor experiência do cliente. O que mais se superestima em diagnóstico hoje? Achar que tecnologia é tudo. Tecnologia é só uma ferramenta para o conhecimento de uma maneira geral que se tem em diagnóstico. E o que mais se subestima? O poder da prevenção. Prevenção é fundamental em saúde. Qual rumor de mercado sobre o Fleury você esclarece em 10 segundos? Qualquer rumor relacionado a questionamento da nossa ética e transparência. Isso é muito fácil. Nós temos uma credibilidade forte. Uma métrica que define sucesso para o Fleury em 2026. Completar o nosso centenário com maior confiança do nosso cliente. Isso é um sucesso para a gente. E para finalizar, o que esperar do Fleury daqui 10, ou posso dizer aqui dos próximos 100 anos? Futuro feito de ciência e confiança. Que bacana, Giane, muito obrigada, um prazer tê-la aqui. Justamente essa conversa rica, com muitas falas estratégicas para a gente entender todo o movimento do setor, mas também entender também o seu posicionamento como CEO do Grupo Fleury, tão importante. Mais uma vez, brigadão aqui por estar com a gente, viu? Muito obrigada, foi um prazer, Vitor e Paula. Vitor, brigadão pela companhia aqui. Obrigado, Paulo, e parabéns pro Fleury pelos 100 anos aí. Vamos continuar acompanhando de perto a empresa, que eu sei que está caminhando para os próximos 100 anos, mas é isso, porque se a gente está fazendo essa entrevista aqui, claro, lá no moneytimes.com.br, aí você vai acompanhar todas as atualizações. Pessoal, obrigada pela companhia nessa entrevista de hoje e, claro, nos vemos no próximo episódio. Money Minds, descobrindo o que há por trás das grandes mentes do mercado. E já deixa seu like aí e compartilha também o nosso episódio aí com todo mundo que você conhece. Até a próxima.